Olá, estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Eu sou Marcos Arouca, eu sou um homem branco, careca, usando óculos, barba, uma blusa azul com o crachá da Globo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Vai falar sobre multi-cloud para banco de dados e caminhos futuros, né? A gente está aqui com um monte de especialistas só no tema de tanto de cloud quanto bancos. E vamos lá, vamos começar pelos nossos convidados. Gleison. Pessoal, meu nome é Gleison, eu sou moreno, cabelos e olhos pretos, estou vestindo uma camisa preta. Show. Vitor. Boa noite, pessoal, eu sou o Vitor, eu sou um homem branco, de olhos castanhos, barba média, cabelo preto meio grisalho ali, tô com roupa de frio preta e um crachá da Globo. Iago. Eu sou um homem branco, eu sou de pele branca, sem barba, cabelo curto, blusa preta do time de banco e um crachá da Globo. Show. E por último, não menos importante, Silas. Boa noite. Eu sou o Silas, né? Sou careca também, assim como o Varou. Eu sou uma barba espessa, sou moreno, tô usando o crachá do time, a blusa também do time de cor preta. E isso. Show. É isso, né? A gente falou de frio aqui, né? Bateu menos de 25 no Rio de Janeiro, já ficou frio, né? Com certeza. Bom, como eu falei, a gente está aqui para falar, né, sobre tanto como multi-cloud quanto banco de dados. Aí vamos começar então para falar quais são os principais motivadores para a adoção de uma estratégia multi-cloud para banco de dados. Silas? Silas não, desculpa, perdão, Gleison. Perfeito. Então, assim, falar aqui até um pouco de vergonha em frente do Arouca, né? Especialista cloud aqui. Mas então, a questão da estratégia multi-cloud para a Globo é extremamente crítica, né? A gente está falando de uma empresa gigante e a gente está falando de uma empresa onde a gente tem que tomar decisões difíceis e tem uma história gigante de aplicações de vários tipos que foram crescendo em momentos diferentes, né? Históricos diferentes. Então a gente tem aí, né, nosso grande parceiro, nosso maior parceiro ali, que é a GCP, mas a gente tem uma série de outros cenários diferentes, de outras histórias. A gente vem de uma união das empresas do grupo, né? Então a gente tem aplicações importantes também em outras clouds, né? Alguns outros parceiros. E embora a gente pense como estratégia eventualmente, né? Vou centralizar numa cloud, a gente acaba entendendo que tem a necessidade de usar outros parceiros também, por N motivos, tá? Alguns desses motivos, né? Em muitos casos são aplicações existentes, então a gente faz em alguns cenários, né, uma migração de mundo on-prem, né, um volume de aplicações on-prem para a nuvem, e a gente tem um cenário histórico ali de um grupo de aplicações que faz mais sentido ir para outra cloud por algum motivo. Exemplo, algum caso de licenciamento, coisa do tipo, né? A gente tem alguns outros cenários também, onde isso é relevante do ponto de vista de especialidade daquela cloud. Então, uma determinada cloud eventualmente vai entregar um produto mais específico que é interessante para aquele tipo de produto que a gente quer. Então, ela vai entregar, tem um produto muito específico. Faz sentido eu trabalhar mais fortemente aqui com essa cloud para me ajudar aqui a alavancar esse produto, né? E a gente tem eventualmente alguma questão de custos também para algum cenário específico, né? E por conta disso, por conta de toda essa questão histórica, de tipos de aplicações diferentes, eventuais produtos que eu quero comprar que demandam alguma cloud específica, e às vezes até um produto SaaS, né? Um produto que já é na nuvem, não é um produto que a gente faz o deploy aqui. Que a gente contrata o SaaS, mas a gente precisa integrar com uma série de aplicações. E eventualmente faz mais sentido que essas aplicações estejam mais próximas ali daquela cloud também. Isso é mais um motivador ali para a gente trabalhar numa cloud específica, que talvez não fosse, inclusive, a cloud que a gente estava buscando ali ser a central, né? Então, assim, tudo isso faz com que seja importante a gente trabalhar essa estratégia multi-cloud. E pensando nisso, os próprios provedores de cloud também, né, estão entendendo essa necessidade dos clientes, que não são só a Globo, né? Isso é uma tendência de mercado. E os provedores de cloud estão fazendo parcerias, estão possibilitando
essas integrações de uma maneira mais direta, né? Então, a gente tem clouds que já tem links entre elas, ofertas de links direto entre elas, mais direto, fácil de contratar, com baixíssima latência, né? Onde você pode trabalhar como se estivesse na mesma cloud, na mesma subnet. E, entre outras coisas, você pode provisionar, em alguns casos, produtos de uma cloud em outra, né? E isso traz para a gente muita flexibilidade, né? E muitas possibilidades. Então, traz possibilidades para a gente de trabalhar coisas como DR, né? Disaster Recovery, e, entre outras coisas, resiliência. Então, assim, outros aspectos de resiliência também. Posso ter uma alta disponibilidade, eventualmente, em outro lado, por alguma questão específica, né? Um backup em uma cloud diferente, né? Então, tudo isso torna importante e os provedores perceberam que isso é importante. E do lado Globo, a gente aproveita melhor, né, esse multi-cloud através do nosso Foundation. Então, a gente tem um conjunto de automações e plataformas, né, que abstraem para os nossos clientes de aplicação quais são essas clouds abaixo, né? Então, do ponto de vista de banco de dados, aqui do próprio DBAS, né, que a gente está falando, do Tsuru, por exemplo, que é a nossa plataforma de aplicações, a gente consegue abstrair muito dessa infraestrutura, nossa própria plataforma de redes, né? A gente abstrai muito dessa infra e a gente consegue facilitar, inclusive, movimentações em vários casos. Então, isso possibilita para a gente essas coisas que a gente vem conversando, de DR, de melhoria de custos, etc. E pegar o melhor de cada cloud, né? Isso. Então, e realmente tem provedores que têm trazido mais isso à tona, essa percepção do cliente, da necessidade do cliente. O cliente precisa de um serviço aqui de uma cloud A, da cloud B, e esse multi-cloud a gente tem visto cada vez mais. Perfeito. Isso aí. Aí continua, aí pode ir, vamos. Aí Foundation, tudo mais, que é mais. Isso. Então, assim, a gente aqui na Globo trabalha com o nosso Foundation para se alavancar em cima tanto do que as clouds oferecem de melhor, quanto desse modelo multi-cloud. Então, tem casos em que, por exemplo, nossas estratégias de backup, né? Por baixo dos panos, a gente está usando serviços de cloud que vão trazer melhorias para a gente, né? Então, melhorias de custo. Então, determinado cenário, talvez faça mais sentido a gente fazer um trabalho de movimentação por conta de custo. Então, tudo isso traz uma série de benefícios para a gente, acelera o nosso negócio, né? Então, a gente possibilita para os nossos clientes de produto, de desenvolvimento de aplicações, mais agilidade, melhor custo, né? E acelerar o negócio. Show. A gente teve alguns podcasts aí, o pessoal volta aí na linha do tempo do Globo TechCast e vai ver, né? A gente já falou algumas vezes tanto de Foundation, acho que já teve algum de Tsuru, se não tiver falha minha a gente tem que fazer. Mas é legal ver essa estratégia multi-cloud da Globo tanto como a gente falou, né? Trazer o melhor de cada cloud, mas ao mesmo tempo garantir que em cada cloud que a gente esteja, a gente cria um conceito de foundation e tem essas plataformas que aceleram para o usuário, né? Seja o Tsuru, igual você falou, o DBAS, que é o nosso banco as a service, né? E tem o CAS, enfim, tem toda essa parte. É muito bom. E como é que a área de banco de dados está tratando esse tema? Quais soluções que vocês estão pensando? Primeiro queria explicar e dar um contexto para não só os nossos ouvintes Globo, mas também para os nossos ouvintes fora da Globo, né, global assim, né, Brasil, e falar o que é o DBAS da Globo, né? Então, boa. É uma solução self-service nosso, né? Então a gente é uma plataforma que disponibiliza bancos de dados e hoje a gente tem mais de 2.000 bancos de dados provisionados na Globo e isso dá cerca de mais ou menos 4.000 hosts, instâncias, né, provisionadas. E o porquê do DBAS? A gente tem agilidade, facilidade e eficiência operacional. Então, a gente consegue garantir padronizar as VMs, né? Então, quando um DBA vai dar algum suporte, essas VMs já estão padronizadas entre elas. Então, ele já sabe o que vai encontrar, quais ferramentas ele consegue utilizar ali. E a gente também mantém a governança do nosso parque, né? Então, o DBAS fornece tudo isso, além de escalabilidade, resiliência, monitoramento,
backup, suporte 24/7, né? Então a gente tem um time de N1 aqui que fica ali monitorando. E a gente tem automações preventivas, né? Então quando um banco está sendo muito usado e está consumindo muita memória e tem risco dele cair, então a gente tem uma automação que já escalona automaticamente a VM e isso evita de ter algum desastre, alguma coisa do tipo, né? Então, e tudo isso, né, alinhado aos nossos guardrails e nosso foundation que o Gleison muito bem explicou, né? Além de FinOps e isso, né, alinhados com os demais serviços da casa, né? Então, com Tsuru, casa, né? Então, tudo isso a gente está ali bem alinhado, né? E como a área está tratando o multi-cloud dentro dessa plataforma gigante que a gente acabou de falar, né? Então, a gente imagina um banco que ele tem centenas e milhares de dados, né? Então, como eu quero utilizar uma cloud, né? Então, eu quero ter o melhor de uma cloud ali que na minha atual cloud eu não tenho. Então, por que a gente... como faria isso? O DBS, ele faria tudo isso com um botão. Então, a gente apertaria um botão e faria essa migração, né, de uma cloud para outra, tendo o melhor das duas clouds, né? Então, hoje a gente tem N nuvens no mercado que tem oferecendo e tendo uma corrida, né, de área para trazer inovação, para trazer o melhor para nós clientes, né, e para nós usuários, né? Então, e elas têm diferentes níveis de maturidade entre elas, né? Então a gente consegue atender diferentes áreas de negócio dentro da Globo, né? Então a gente tem N times dentro da Globo, né? Então a gente consegue atender as necessidades que cada time quer, né? Então a gente, pensando nisso, a gente consegue trazer uma inovação e evolução da plataforma e a gente pensou em atender isso no multi-cloud trazendo o Kubernetes para dentro de casa, né? Então a gente oferecer banco de dados em Kubernetes, porque o Kubernetes ele é uma ferramenta muito poderosa, ela é uma habilitadora de multi-cloud porque ela é muito fácil de ser implementada em N clouds, né? Então a gente consegue fazer essas migrações, esses movimentos entre clouds é muito mais fácil com Kubernetes, né? Então, é hoje o que a gente mais tem trabalhado, né, para fornecer. Entendi. Então, assim, sintetizando, a gente tem na Globo, né, uma forma de entregar banco de dados as a service, isso, que é resiliente, já entrega monitoração, é o melhor dos mundos pro time final, né? Exatamente. E além de ser isso, que é mega complexo, não é igual você subir uma VM só, você tá com o banco de dados e com às vezes milhões de acessos, muitos dados, aliás, não milhares de acessos, tem alguma coisa errada no front-end, né? Mas tudo bem. Aí agora vocês partiram para colocar ele em Kubernetes para facilitar o movimento multi-cloud. Exatamente. Parabéns, parabéns. E quais foram os maiores desafios técnicos que vocês enfrentaram para iniciar esse projeto? Fala pra gente, Vitor. Então, é um mundo novo, né? Então, assim, quando você tem uma aplicação e o dev sabe que aquela aplicação está em Kubernetes, às vezes ele nem conecta ali no pod, às vezes ele não tem a noção de como está rodando, né? Claro que o DevOps é o especialista, mas às vezes o dev não, né? E aí, quando a gente fala de um time de banco de dados, a gente precisa gerenciar esse pod, né? A gente precisa conectar, fazer um dump, fazer um restore, muitas vezes a gente precisa acessar o próprio pod ali para executar um comando, fazer algum teste, né? E tudo isso muda no Kubernetes. Então, assim, vai exigir, está exigindo, né, um grande avanço na equipe, né, um treinamento, né? E, como o próprio Iago falou, a Globo é uma empresa muito grande, então a gente tem muitos bancos, né? Então a gente precisa de várias ferramentas para nos auxiliar nesse processo, né? Então, muitas vezes o default ali de criar um banco, só subir e ter um pod lá rodando com o banco, muitas vezes para a gente não vai atender, né? E a gente fez uma POC muito boa com o time de integração. Os bancos em si eles rodaram muito bem. A gente teve alguns pequenos problemas, mas a gente foi conseguindo corrigir, né? E para a gente o mais importante era ter ferramentas para automatizar processos, né? Então, por exemplo, aqui na Globo os nossos bancos eles são meio que voláteis, né? Numa temporada eles têm um tamanho, na outra temporada tem outro tamanho.
né? Às vezes eles são sistemas que sobrevivem por muito tempo, né? Então, assim, às vezes eles nasceram no MySQL 5.1, né? Mas hoje, por exemplo, eles estão no MySQL 8. Então, assim, estando em Kubernetes, a gente precisa de processos de automação, de a gente fazer esse upgrade, de fazer todos esses processos, né? E para isso a gente testou algumas ferramentas, como os próprios operators, que de início eles não nos atenderam ali como a gente esperava, né? Apesar de serem ferramentas interessantes, robustas, etc., né? Os operators community, né, para banco de dados, eles são muito limitados, né? Então, assim, a gente precisava, às vezes, colocar mais um node de banco, e às vezes ele colocava, mas não colocava do jeito que a gente precisava, e a gente editava isso, e aí crashava alguma coisa, e aí a gente precisava voltar, e aí quando voltava não funcionava mais, e aí tivemos bastante problemas com esses operators, né? E com isso a gente decidiu não utilizá-los, né? A gente fez toda a automação na própria ferramenta do DBAS, seguindo ali com bancos em stateful set. A gente conseguiu uma estabilidade muito maior, a gente conseguiu uma ordenação maior, né? A gente conseguiu fazer todo esse controle de quando subir, como subir, o que eu faço quando eu subo um pod, né? Não basta só subir mais um node, eu tenho que ir lá e configurar que ele vai ser um node de leitura ou que ele vai ser o primário, e aí isso vai mudar no futuro também, porque pode ser que alguma coisa aconteceu no cluster. Então, tudo isso precisava ser feito e a gente conseguiu com essa automação e com os stateful sets. Muito bom, muito bom. Não foi simples não, né? Não, é um processo bem caminhada árdua aí. Porque assim, a gente já sabe que Kubernetes tem já até algum tempo, e tanto Tsuru, Kais, já utilizam Kubernetes, assim como muitas plataformas na internet, né? E acho que um dos maiores desafios era banco de dados. Assim, putz, banco de dados não é a mesma coisa. Não, trocar um node, aí eu não sou tão especialista em Kubernetes, mas essa volatilidade às vezes que ele oferece para banco de dados não é tão fácil, né? Então, parabéns que vocês conseguiram colocar para funcionar. Agora, quais os benefícios a gente encontrou, né, para esse caminho? Fala, Silas, um pouquinho. Então, assim, já pegando um gancho que você comentou, que o Kubernetes aí tá um bom tempo no mercado, Tsuru já faz uso. Eu não sei se eu já externei isso, mas participar desse projeto do Kubernetes, para mim tem sido... Tô apaixonado. Eu sempre me interessei pela ideia ali de pods, Docker e afins, só que acho que faltava um incentivo para estudar. E esse projeto está sendo muito bom para isso. E que eu consegui unir o que é o meu trabalho de banco de dados com uma coisa que eu queria aprender, Kubernetes. Então, a gente fez parte lá do time Integration, essa POC. A gente sempre se baseando no modelo que a gente já tem pronto, que a gente já tem dentro de casa, que são as VMs do DBAS. Então, partindo disso, com esse modelo pronto, como a gente pegou problemas nos operators e fomos para o stateful set, a gente tentou replicar o máximo que temos ali que a gente tem no DBAS para poder fazer o comparativo. Se questão de custo, o próprio habilitador multi-cloud, se de fato seria vantajoso. E a gente fez bastante teste nos 3 sabores de bancos que a gente tem no DBS, que é o Redis, Mongo e o MySQL. A gente teve resultados muito bons. Questão de realmente custo. A gente fez um levantamento, questão de 15%, né, para os ambientes de produção. Teve um dos sabores, não vou me lembrar de cabeça agora, que deu um ganho de mais de 45% de economia. Cuidado para não se comprometer com valores. A e depois chega lá, a conta chega e fala, Pô, você falou 47 e deu só 15. De 15 a 47. A gente sabe que o desafio não é só em busca de benefício, mas uma coisa que a gente sempre busca aqui na Globo é a eficiência como um todo. Exato. É gastar direito, gastar bem. Gastar direito. Então, uma premissa que a gente teve era montar ali o guarda-reios mesmo desse ambiente. A gente tem a premissa, não, tem que ter backup, tem que ser performático o ambiente e HA, isso é inquestionável com o ambiente de produção. Até para você poder fazer usufruir ali
coisa do Kubernetes, né? Então, com isso, a gente fez um teste comparativo também de performance e tiveram resultados muito bons também. Apesar da gente, como você disse, banco de dados não pode rodar. Pode, sim. Isso era místico, né? Então é místico. Nos estudos que eu fiz, a gente viu que existem cases de sucesso com bancos com terabytes rodando em Kubernetes. Claro que não é algo com uma carga enorme de dados. É controlado. A gente tem os pés no chão, a gente sabe assim, o que pode subir, o que não pode. E também voltando aí na parte do multi-cloud, né? Eu acho que esse ambiente do Kubernetes, isso facilita muito a questão de migração ou até botar um DR numa outra nuvem diferente. Mas assim, vamos ampliar um pouquinho. Assim, um ambiente multi-cloud, né? Uhum. Como é que funciona? É curiosidade minha. Como é que funciona um banco em multi-cloud? Os dados vão estar nos dois? Sim, a gente pode ter... Vai fazer uma sincronia entre eles? A gente trabalha aqui muito, por exemplo, com MySQL, a gente tem um master slave, a gente consegue ter uma perna de escrita, vamos dizer assim, na nuvem A e um slave, uma réplica, né, numa nuvem B. A gente consegue fazer a separação. Maneiro. Muito bem, e a gente consegue botar ali um load balance na frente que faz o apontamento. Tem um caso o HProxy, a gente consegue fazer uma mágica bem bacana. Fala, pode falar. Porque esse é o cara que tem me dado pesadelo, mas a gente tá avançando bem, cara, porque o mais Nossos os problemas técnicos são os melhores pesadelos. Exatamente. Quando eu falei que eu apaixonei pelo projeto, cara, cada dia é uma aventura nova, é uma dificuldade nova e a gente está sempre ali vencendo. Você falou HProxy é um... O HProxy é uma ferramenta, um componente ali da infraestrutura do MySQL, né? Quando a gente sobe o Stateful Set, a gente tem toda uma arquitetura. Assim como os bancos do que a gente tem atual no DBS. A gente tem lá o banco, o nó, o disco atachado e tal no provedor. Tem o load balance que faz ali a comunicação da aplicação, para onde ele vai apontar. Caso a gente perca o nó, a gente consegue fazer a transferência. O HProxy, ele faz esse balanceamento ali do load balance. A gente faz uma configuração que é tudo automatizado. Se você perder um nó, seja por qualquer coisa, você desligar o cara, ele já muda as conexões para lá, mata o que estava fazendo aqui. A aplicação não precisa fazer nenhum tratamento nela. Ou seja, tá ali os dois, cai um lado, vai pro outro, já tá vida que segue. Exatamente. Agora vocês falaram aí umas 2 ou 3 vezes Stateful Set. Essa daí seria bom a gente falar um pouquinho. O que é um Stateful Set? Um Stateful Set é... Assim, quando você vai fazer um deploy do Kubernetes, você gera os arquivos manifestos, né? O Gleison é um cara muito bom de Kubernetes, ele me ensina muita coisa. Se eu estiver falando errado, pode me corrigir, né? Não tem problema. Confesso que assim, definição é bem ruim. Mas... não precisa entrar no detalhe, aqui é um podcast mais dinâmico, mas é legal trazer um pouco, a gente está entrando no técnico, é legal trazer um... É bom, Quer comentar isso? Por favor. Legal. Então, no mundo Kubernetes, né, a gente tem alguns tipos de componentes que são super relevantes para aplicações, aí como o Arouca falou, né? Acho que o mundo, o mercado está muito acostumado, muito adaptado já a trabalhar com aplicações em Kubernetes, muito com deployments, né? Então, assim, a gente fala em Tsuru, né, por exemplo, ali por baixo dos panos ele também usa deployments, entre outros componentes. Mas quando a gente fala em banco de dados, pelo fato de ser um workload stateful, você precisa de um tipo de componente diferente. E aí no Kubernetes, esse tipo de componente diferente que ele te oferece para esse tipo de coisa é o Stateful Set, né? Que é um componente que ele é muito parecido com o deployment, mas ele tem algumas características que te possibilitam mais facilmente tratar o workload stateful. Então, por exemplo, um exemplo simples, ele mantém os nomes dos pods, né? Então, o pod do deployment tem um nome aleatório, o pod do Stateful Set tem um nome único. Entre outras facilidades para tratar volumes, né, que são necessários aqui para banco de dados, para a gente armazenar os nossos arquivos de dados de banco, né? Então ele é como se fosse um deployment, mas só um pouquinho diferente para facilitar esse armazenamento e tratamento de dados. Maneiro. Bom, então a gente estava falando dos benefícios, então, backup, restore, aí tem HProxy.
que foi tudo? Mais algum? Foi. Bom, foi bastante benefício, hein? Muita coisa. Com certeza. E além do Kubernetes, né? Quais outros temas a gente tem no radar? O que a gente tem de novidade aí? Perfeito. Então, saindo além do... A gente tem um básico, né, vamos dizer assim, que é sempre estar atualizando as nossas versões de produto, né? Então, não só nesse produto e em outros, né, mas aqui, por exemplo, a gente falou de MySQL, falou de MongoDB. Então, a gente mantém um trabalho contínuo de trazer as versões novas, né, para ofertar para os nossos clientes, né? Então, esse aí é o básico, né? Mas, além disso, né, a gente tem a gente está trabalhando mais fortemente ultimamente um estudo em cima de busca de vetores, né, de vector search, para facilitar o trabalho de RAG, né? Então o RAG é aquela feature que a gente usa para aumentar o poder de um LLM, né, buscando dados que a gente tem em alguma base de conhecimento. Então a gente trabalha aí a busca de vetores em cima desse cara e tem algumas ofertas de mercado disso, né? Tanto produtos que são mais específicos disso, quanto outros produtos que a gente já tem, ou em casa ou no mercado, né? Então, por exemplo, a gente já vem trabalhando e já tem oferta disso, né, para Redis. Então, assim, internamente a gente já consegue usar a nossa versão atual de Redis para ajudar em busca de vetores. E tem outros produtos na casa também que possibilitam isso. Então, já tem um estudo em andamento, tem uma conversa com alguns clientes sobre isso. Esse é um ponto. Está trabalhando também a própria modernização da plataforma, né? Então tem um trabalho de modernização da própria plataforma. Então ela já entregou muita coisa, mas o time continua pensando aqui, o Iago fortemente com o resto do time DBAS, né? Tem no spoiler não? Alguma coisa assim? Não precisa se comprometer, não. A gente vem de uma plataforma que ela existe desde 2014, né? Então ele utiliza um Python antigo, né? Um Python 2.7. E a gente tem... a gente não vou falar refazer, a gente está atualizando para utilizar o Go. Né? Então a gente está trocando a linguagem, está saindo de um Python, indo para um Go mais atual, mais recente, com novas tecnologias. Dependendo da situação, a performance do Go é melhor. Com certeza, com certeza. Então a gente está trabalhando muito com paralelismo, então tasks de criação de banco paralelas, né? Então a gente trabalha fortemente nisso, né? Na modernização da nossa plataforma utilizando o Go. Maneiro. Acho que a gente não chegou a falar, mas você falou bem, né? É uma plataforma que já está aí há quase 11 anos no mercado, né? Mercado interno da Globo, vamos deixar. Mas vem muito de uma cultura que a Globo tem tanto de as a service, né? Então, o próprio Tsuru, que a gente falou, o Gleison também falou de PAS, o DBAS, eles nasceram muito juntos ali atrás, né? E realmente tem 11, 12, 13 anos que a Globo faz dessa forma. Sim. E acaba que, a gente falou aqui de multi-cloud, foi para cloud, os fornecedores acabam assim, não, mas por que e tal? E tudo que a gente está falando aqui acaba que mostra que faz sentido, né? Para o modelo da Globo de trabalhar, como você mesmo falou, de entregar um monte de produto, é melhor a gente ter essas plataformas entregando pra gente as coisas, né? Sim. Fazendo um comentário sobre isso, né? A gente teve uma movimentação grande de cloud que a gente fez há relativamente pouco tempo, né? Que o fato da gente estar na plataforma agilizou absurdamente essa nossa movimentação, né? Então, tivemos no Tsuru migração automática de aplicações, no DBAS migração automática de banco de dados, migrando muitos workloads da nossa nuvem privada para a nuvem pública, né? Então a gente mantém as plataformas evoluídas, mantém a nossa parceria de cloud. Então, assim, quando a gente foi para a cloud, a gente começou a usar os benefícios daquela cloud para melhorar nossa plataforma. Então a gente não está deixando de usar o que a cloud traz de benefício, mas por outro lado a gente evita alguns lock-ins que podem diminuir a nossa mobilidade, né? Então a gente mantém uma parceria forte com as clouds aqui, mas também consegue trazer uma certa transparência ali de tecnologia, né, para a gente conseguir ser ágil, efetivo, inclusive em custo, né? Sim. Esse case a gente já levou algumas vezes em evento, né? A forma como a gente saiu do on-premise, foi para cloud, e os facilitadores foram Tsuru e o DBAS.
De migrar. Você falou, a gente hoje tem 5 mil. Não, 2.000 bancos. 2.000 bancos, acho que é 5 mil. Não, mas o Tsuru acho que era coisa de 3, 4 mil, até 5 mil apps. Então o conteúdo é um conteúdo expressivo. Sim. E a gente conseguiu migrar de forma. Não, legal. E mantendo, né? Muitos bancos a gente migrou sem downtime. Então isso foi perfeito. Não, esse é um case bom que a gente já levou, o Gleison já levou também alguns eventos, a gente sempre mostra um case de sucesso. Show, beleza. Mais alguma novidade? Bem no radar? Sem spoilers. Por hoje é isso. Não pode dar mais segue spoiler? Trabalhando ali, né? A gente gosta de spoiler. A gente gosta de spoiler. A fábrica segue forte. Assim, a gente continua trabalhando, né? Além, falei de busca de vetores, né? Para ajudar, para acelerar o trabalho ali também de frentes de IA, né? Para alavancar algumas coisas, né? Mas a gente está discutindo também outros aspectos de IA também, de LLM, o que esses produtos de banco, né, oferecem, tanto que a gente pode ter interno na plataforma, quanto os próprios provedores, né, nossos parceiros estão trazendo para a mesa. Mas são coisas que a gente está discutindo, buscando. E outras coisas, né? Tem outras coisas que a gente discute, mas não está no backlog ainda, né? Entendi. Então essa parte de IA é crítica para a organização. A empresa inteira está se mobilizando nesse sentido, em se capacitar, em buscar, em melhorar, em trazer inovação, né, para o negócio e para cada camada do negócio, né? No nosso caso aqui, infraestrutura banco de dados. E não podia ser diferente com a gente, né? Então a gente está conversando todas essas camadas, né? A gente está conversando LLM, está conversando Machine Learning, está conversando Vector Search. Então, a gente está fazendo o dever de casa e conversando com alguns parceiros, né? Alguns clientes parceiros internos que têm projetos interessantes também que conversam com essas tecnologias para a gente poder trazer cases interessantes para casa e replicar para o resto da empresa. Boa. Posso complementar um pouquinho a fala do Gleison aqui? Claro. A gente foi num evento da Mongo no ano passado e existia uma promessa de liberar o Vector Search ainda na versão 8, né? Isso ainda não ocorreu, mas a gente sabe que a versão 9 está para sair, acho que nos 2 próximos meses, né? Então é bem provável que já venha nessa versão 9 com o Vector Search e obviamente a gente vai dar um gás nisso aí também. Aí já estão com o dedo no gatilho ali, já esperando. Lançou, já... Show. Tá bom. Bom, acho que é isso. Sim, um minutinho para vocês se despedirem, por favor. É isso, pessoal. Muito obrigado. Foi muito gratificante estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Arouca. Obrigado, Gleison, também, pelo convite estar aqui. Então, obrigado, ouvintes, né? Então, obrigado a todo mundo aí. Show. Perfeito. Obrigado, Arouca e time aqui Globotech, né? E se alguém estiver ouvindo aí de fora, a gente sempre está com vaga também para trabalhar nesses projetos interessantes. Vem para a Globo aí que tem uns projetos legais. Hashtag aí. vem para a Globo. Hashtag vem para a Globo. Olha os Silas aí. Tá Isso aí. só sorrisos. Vou colocar ali embaixo um hashtag vem para a Globo depois. Silas. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, participação interessante. Realmente a gente está com um projeto bem bacana. Em breve aí a gente vai ter bastante banco já rodando, tocando. Guardaremos em breve novidades. Bom, é isso. Se você tem algum comentário, pergunta, sugestão, fala com a gente. Nosso e-mail é globotechcash@g.globo. Se você está aqui no YouTube, deixa um comentário, a gente vai ver. Se você avalia a gente também no Spotify, no YouTube. E não esqueça que a gente está na maior plataforma de streaming do Brasil, Globoplay. Acessa lá. É isso, pessoal. Obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando. Valeu. Valeu, Valeu, pessoal.